O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres em todo o mundo. Embora as taxas de mortalidade tenham diminuído ao longo do tempo, a incidência do câncer de mama continua a aumentar a cada ano. Como a maioria dos pacientes permanecem sem sintomas até os estágios avançados, o rastreamento para o câncer de mama desempenha um papel crucial na detecção precoce e no tratamento da doença, aumentando assim as taxas de sobrevivência. O rastreamento do câncer de mama foca em identificar pacientes com alto risco e utilizar exames de imagem, como a mamografia ou a ultrassonografia mamária, para avaliar a presença de nódulos. O cronograma e a modalidade do rastreamento podem variar conforme a classificação de risco do paciente. Quando um paciente comparece para o rastreamento de câncer de mama, o primeiro passo é avaliar os fatores de risco que podem influenciar o desenvolvimento futuro da doença. O rastreamento mamográfico, segundo a Febrasgo, deve ser iniciado a partir dos 40 anos para mulheres com risco habitual, como parte da consulta de rotina. Já de acordo com o Ministério da Saúde, o rastreamento mamográfico deve ser iniciado a partir dos 50 anos para mulheres com risco habitual e realizado a cada 2 anos. No entanto, para mulheres com alto risco, como histórico familiar de câncer de mama ou mutações genéticas, o rastreamento pode começar antes, conforme a avaliação médica. A identificação dos fatores de risco é feita por meio de uma anamnese detalhada. Em seguida, pode-se utilizar um modelo validado de predição de risco para calcular a probabilidade da paciente desenvolver câncer de mama, como a ferramenta de avaliação de risco de câncer de mama, também conhecida como modelo de Gaio ou modelo Tyrer-Cuzick. Esses modelos ajudam a estimar o risco com base em fatores individuais, permitindo uma abordagem mais personalizada para a prevenção e o rastreamento da doença. O modelo de Gaio calcula o risco estimado de uma paciente desenvolver câncer de mama nos próximos 5 anos, bem como o risco ao longo da vida. Ele incorpora fatores como idade, raça e etnia, idade na menarca, idade ao ter o primeiro filho, idade na menopausa, histórico de câncer de mama em um parente de primeiro grau e histórico de biópsias de mama. De maneira semelhante, o modelo Tyrer-Cuzick calcula o risco de 10 anos e incorpora fatores como a idade da paciente, índice de massa corporal, IMC, idade na menarca, paridade, idade ao ter o primeiro filho, idade na menopausa, históricos de terapia de reposição hormonal, densidade mamária, status de mutação BRCA, histórico pessoal de doença mamária, etnia Ashkenazi, históricos de doença mamária em parentes de primeiro ou segundo grau, além de histórico familiar de câncer de ovário. Usando esses fatores de risco, os modelos calculam a probabilidade em porcentagem de desenvolver câncer de mama. Atualmente, pacientes com risco calculado superior a 20% são considerados pacientes de alto risco. Para essas pacientes, o primeiro passo é avaliar a suscetibilidade hereditária. Pacientes que têm uma mutação genética patológica, como BRCA, devem realizar uma ressonância magnética anual a partir dos 25 anos e uma mamografia diagnóstica anual a partir dos 30 anos. Além disso, realiza o exame clínico das mamas. Por outro lado, pacientes com forte histórico familiar de câncer de mama devem realizar o rastreamento 10 anos antes da idade do diagnóstico da familiar afetada, mas nunca antes dos 30 anos. Neste grupo especial de mulheres, deve realizar a mamografia diagnóstica anual e, possivelmente, imagens suplementares com ressonância magnética e um exame clínico das mamas. Quaisquer achados positivos nas imagens devem ser categorizados de acordo com o Breast Imaging Report and Data System, BIRADS, que fornece interpretação, classificação e relato padronizados dos achados radiográficos para determinar a probabilidade de malignidade. A tomada de decisões e o gerenciamento são então planejados de acordo com os achados do BIRADS.
Agora, antes de prosseguir com as recomendações de triagem restantes, vamos revisar as diretrizes do BIRADS. Este guia utiliza características radiográficas para categorizar lesões mamárias em 6 categorias com base em sua probabilidade de malignidade. Vamos começar com o BIRADS 0. Esta classificação indica que as informações de imagem da paciente estão incompletas com base nos achados de triagem. Nesse caso, pode ser necessário obter imagens adicionais para uma avaliação mais aprofundada. Em seguida, o BIRADS 1 indica uma mama normal sem lesões, enquanto o BIRADS 2 representa uma lesão benigna. Para essas categorias, é recomendado um rastreamento regular a cada 1 a 3 anos, dependendo da idade da paciente. O BIRADS 3, por outro lado, indica que a lesão é provavelmente benigna, mas requer acompanhamento adicional, como o exame clínico das mamas, junto com imagens em 6 meses para avaliar possíveis alterações. Uma lesão BIRADS 4 é considerada suspeita de malignidade, enquanto uma lesão BIRADS 5 é altamente sugestiva de malignidade. Ambos os tipos requerem uma biópsia guiada por imagem ou uma biópsia excisional para diagnóstico tecidual. Por fim, o BIRADS 6 indica uma lesão maligna confirmada por biópsia que requer uma combinação de cirurgia, quimioterapia ou radiação. Vamos agora voltar a falar sobre pacientes com risco calculado inferior a 20% e que estão em risco moderado de desenvolver câncer de mama. Para essas pacientes, o próximo passo é avaliar sua idade. Para pacientes entre 25 e 39 anos, realize um exame clínico das mamas a cada 1 a 3 anos. Se o exame estiver normal, elas podem continuar com o rastreamento regular baseado na idade. No entanto, se houver uma anormalidade palpável na mama, o próximo passo é iniciar uma investigação diagnóstica com ultrassom mamário e, em alguns casos, mamografia diagnóstica. O manejo da massa deve ser baseado nos achados do BIRADS. Aqui está uma dica clínica. Para pacientes com mamas densas não gordurosas ou em situações onde uma lesão não calcificada está sendo avaliada, a mamografia tridimensional é a modalidade de triagem preferida para risco moderado de câncer de mama. A mamografia tridimensional combina múltiplos raios-x na mama para criar uma série de imagens em diferentes níveis da mama. Isso proporciona maior sensibilidade e especificidade do que a mamografia bidimensional e não resulta em maior exposição à radiação. De acordo com o Ministério da Saúde, recomenda-se a mamografia de rastreamento a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos, além do exame clínico das mamas anualmente. Já a Febrasgo orienta a realização de mamografias anuais a partir dos 40 anos, acompanhada de exame clínico anual visando a detecção precoce do câncer de mama. Por outro lado, se você encontrar uma anormalidade palpável no exame das mamas, solicite um ultrassom mamário com ou sem mamografia diagnóstica para iniciar a investigação diagnóstica. Qualquer manejo adicional deve estar de acordo com os achados do BIRADS. Por fim, para pacientes com 75 anos ou mais, primeiro avalie seu estado geral de saúde, comorbidades e expectativa de vida no momento do exame. Se a expectativa de vida da paciente for estimada em menos de 10 anos, você pode interromper qualquer triagem adicional. No entanto, se a expectativa de vida da paciente for superior a 10 anos, continue oferecendo triagem anual para o câncer de mama. O julgamento clínico sobre o rastreamento para o câncer de mama envolve equilibrar os benefícios da melhoria dos resultados e os possíveis danos de falsos positivos sobre diagnósticos de lesões biologicamente indolentes e a ansiedade resultante para a paciente. Isso levou a diferenças nas diretrizes sobre a idade apropriada para iniciar e interromper o rastreamento, bem como a frequência recomendada para a mamografia. Portanto, é importante lembrar que as decisões sobre o rastreamento devem ser tomadas após uma discussão cuidadosa e uma decisão informada, levando em consideração os valores da paciente em relação aos benefícios e possíveis danos.